A descoberta, 1985. O fim dos 73 anos de silêncio do Titanic. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. Você já perdeu algo? Não algo simples como uma chave, mas algo que fez parte da sua história. Uma foto antiga, um brinquedo de infância. Você sabe que ele existe, mas está perdido no tempo, coberto por camadas de poeira e esquecimento. Você passa anos se perguntando: onde foi parar? Agora, imagine que essa coisa perdida é um gigante de 46 mil toneladas, e o esquecimento é um abismo de 4 quilômetros de escuridão no fundo do oceano. Por 73 anos, o Titanic não foi um navio, foi um fantasma. E esta é a história de como a obsessão de alguns homens finalmente o fez falar. Você já parou para pensar que quase tudo que você imagina sobre a descoberta do Titanic pode estar errado? A gente tem essa imagem de um explorador nobre, usando um mapa antigo, numa busca pura pela história. Mas a verdade? A verdade é muito mais sombria, muito mais complexa e infinitamente mais fascinante. Por mais de 70 anos, o Titanic não era um objetivo real. Ele era uma lenda. Era um fantasma. Não era uma questão de ir até lá. Era uma questão de encontrar um fantasma no maior e mais impiedoso deserto do mundo, o fundo do mar. O problema, veja bem, nunca foi só a profundidade. O problema era a localização. A busca pelo navio era como tentar encontrar uma agulha num palheiro, só que o palheiro tinha o tamanho de um continente, estava a 4 quilômetros de profundidade, mergulhado na escuridão absoluta. E o pior de tudo, ninguém tinha a menor ideia de em que parte desse palheiro a agulha tinha caído. Por décadas, a pergunta, como o Titanic foi encontrado, era tratada como ficção científica, quase uma piada. É por isso que a história de quem descobriu o Titanic não é uma linha reta. É uma jornada confusa em 3 atos. Primeiro, nós vamos mergulhar na era dos sonhadores, que tinham planos absurdos de resgatar o navio com bolas de ping-pong e icebergs artificiais. Depois, vamos conhecer o milionário teimoso que nos anos 80 torrou milhões e iniciou a caçada real, quase encontrando, mas falhando miseravelmente. E por fim, vamos focar no cientista obcecado, Robert Ballard, o homem que fez um pacto secreto para finalmente encontrá-lo. E aqui está o segredo. A famosa expedição Titanic de 1985 foi, na verdade, uma farsa. Era uma história de cobertura para uma missão militar ultra-secreta da Guerra Fria. Ao final deste vídeo, você vai entender que o navio não foi encontrado por acaso. Foi o resultado de fracassos colossais, de uma teimosia quase doentia e de uma missão de espionagem que não tinha absolutamente nada a ver com o Robert Ballard Titanic. Pense comigo, meu amigo. Quando o mundo acordou naquela manhã de abril de 1912, o sentimento não era apenas luto. Era confusão. Era um insulto à lógica. Como assim o inafundável afundou? Nos anos que se seguiram, o Titanic se tornou mais do que um navio. Ele virou um fantasma, uma lenda sussurrada. E como toda boa história de fantasma, ela atrai o quê? Caçadores de fantasmas. Só que, naquela época, esses caçadores eram mais parecidos com crianças tentando resolver um problema de engenharia avançada. Sabe quando você era pequeno e tinha uma ideia mirabolante, tipo, e se a gente amarrasse um monte de balões de festa no carro da mamãe para ele voar? Era adorável, era criativo, mas ignorava completamente as leis da física. Essa era a mentalidade exata da era da fantasia. O silêncio das profundezas, como eu chamo esse período de 1912 até os anos 70, não era só sobre a falta de som lá embaixo. Era um silêncio tecnológico. Era um silêncio geográfico. Ninguém fazia a menor ideia de onde o navio estava, não exatamente. E mesmo que soubessem, o que fariam? As propostas que surgiram naquela época são de cair o queixo de tão absurdas. A mais famosa, sem dúvida, foi a de encher o casco com milhões de bolas de ping-pong. Sim, você ouviu direito. A ideia era que a flutuabilidade das bolinhas traria o colosso de volta à superfície. É o tipo de coisa que soa genial numa conversa de bar.
até você fazer a primeira conta. A pressão a quase 4 quilômetros de profundidade transformaria cada bola de ping-pong em pó antes que ela chegasse na metade do caminho. Mas a criatividade humana, especialmente quando movida pela teimosia, não parou aí. Houve quem sugerisse içar o navio usando eletroimãs gigantes presos a barcaças. Outros, mais dramáticos, queriam injetar tanto nitrogênio líquido ou dióxido de carbono no casco que ele se tornaria um imenso bloco de gelo flutuante. Uma ironia quase poética, usar gelo para resgatar o que o gelo afundou. O problema, veja bem, é que todas essas ideias partiam de um princípio errado. Elas tratavam o oceano profundo como se fosse uma piscina funda no quintal de casa. Elas ignoravam a pressão esmagadora, a escuridão total e, acima de tudo, a principal pergunta: onde ele está? A descoberta do Titanic ainda era um sonho distante, porque a pergunta nem era como, mas onde. E essa era a questão central que paralisava qualquer esforço sério. As coordenadas de rádio enviadas naquela noite fatídica, bom, elas estavam erradas, ou, na melhor das hipóteses, desesperadamente imprecisas. O navio estava à deriva, partido ao meio, afundando em espiral. A área de busca era um borrão de centenas de quilômetros quadrados de nada absoluto. Imagine tentar encontrar uma chave que você perdeu, não no seu quarto, mas em algum lugar da floresta amazônica, sem saber nem por qual estado começou a andar. Era isso. O oceano não estava guardando o segredo. O oceano era o segredo. A tecnologia da época, sonares primitivos e mergulho raso, era o equivalente a usar uma lupa para procurar essa chave. O tempo foi passando. Décadas se arrastaram. O mundo passou por mais uma guerra mundial. A tecnologia avançou, claro, mas o foco estava no céu, com a corrida espacial, ou na destruição, com a Guerra Fria. O mar profundo continuava sendo um mistério maior que a superfície da Lua. O ponto é que, durante quase 60 anos, a questão de como o Titanic foi encontrado não era nem sequer uma pergunta de engenharia. Era uma pergunta de ficção científica. O equipamento necessário para a futura expedição Titanic, as câmeras de águas profundas, os sonares de varredura lateral, os submersíveis robóticos, nada disso existia de forma prática. O mundo ainda estava muito longe de Titanic 1985. Esse vácuo de capacidade técnica era preenchido pela imaginação. Livros eram escritos, filmes eram feitos, e o navio afundado se tornava um mito. E mitos não são para serem encontrados, são para serem contados. Ninguém perguntava quem descobriu o Titanic, porque a resposta era ninguém. O navio pertencia ao reino da fantasia, ao lado de Atlântida. E, para ser honesto, talvez fosse melhor assim. Encontrá-lo significaria confrontar a realidade da tragédia, o túmulo de aço. Mas a natureza humana detesta um vácuo. Detestamos mistérios não resolvidos. Esse silêncio não duraria para sempre. Faltava algo. Faltava a tecnologia, sim, mas faltava também a pessoa certa. Na verdade, faltava o tipo de pessoa errada. Alguém com dinheiro demais, teimosia demais e talvez bom senso de menos, para realmente gastar uma fortuna caçando um fantasma. E então, meu amigo, o silêncio finalmente foi quebrado. Não por um esforço governamental ou acadêmico, mas pelo som mais alto que existe no mundo, o barulho de muito dinheiro sendo gasto por um homem incrivelmente teimoso. Entra em cena Jack Grimm. Ah, Jack Grimm. Todos nós conhecemos alguém como ele. Ele era como aquele seu amigo que, do nada, decide que vai construir um foguete no quintal. Ele gasta o dinheiro da faculdade, vende o carro, investe cada centavo numa ideia maluca que ninguém mais apoia. Você olha e pensa, esse cara tá maluco. Mas a paixão dele é tão grande, a convicção é tão pura, que por um segundo você quase acredita que ele vai chegar na Lua. Jack Grimm, um milionário excêntrico do petróleo do Texas, era esse cara. Ele era o primeiro passo na jornada impossível. Grimm não estava interessado nos planos fantasiosos de bolas de ping-pong. Ele era um homem de ação e queria uma coisa: encontrar. Ele queria ser o homem que gritaria, Eureka! Ele queria que, quando perguntassem,
quem descobriu o Titanic, o nome dele fosse a resposta. E ele tinha os meios para tentar. Em 1980, ele reuniu uma equipe, fretou navios de pesquisa de ponta e partiu para o Atlântico Norte. Ele não foi de mãos abanando. Ele levou a melhor tecnologia que o dinheiro podia comprar na época. Ele usou sonares de varredura lateral, que são basicamente orelhas eletrônicas que mapeiam o fundo do mar, e magnetômetros que caçam por grandes anomalias metálicas. O problema é que a área de busca ainda era gigantesca, e a tecnologia, embora boa, ainda era meio míope. A primeira expedição, em 1980, voltou de mãos vazias. Nada. Zero. Um marinheiro comum teria desistido. Mas Green? Ele era um texano do petróleo. Cavar buracos secos fazia parte do trabalho dele. Em 1981, ele estava de volta, com mais dinheiro, mais navios e a mesma teimosia. A imprensa o chamava de caçador de tesouros, de sonhador. E ele era. Ele estava obcecado pela descoberta do Titanic. Ele varreu o oceano, dia após dia, semana após semana, com a esperança de que seu sonar captasse o eco fantasma do maior prêmio do oceano. Mas, novamente, ele deu com a cara na água. A frustração devia ser imensa. Imagine gastar o equivalente a milhões de dólares hoje, olhando para uma tela que só devolve borrões e ecos falsos. Mas foi na terceira tentativa, em 1983, que a história dele ganha esse tom trágico de quase. Ele voltou, mais determinado do que nunca, e desta vez, ele passou raspando. Nós só sabemos disso hoje, olhando os mapas em retrospecto. Os registros de sonar dele mostraram que sua equipe esteve a poucos quilômetros do local real dos destroços. Ele estava tão perto, mas tão longe. Ele estava no bairro certo, mas bateu na porta errada. Ele encontrou pedras que pareciam cascos, anomalias geológicas que o fizeram prender a respiração. Mas no final, nada. Apenas mais rochas e a vastidão fria do fundo do mar. A paixão e o fracasso andam de mãos dadas, não é mesmo? O mundo, especialmente o mundo científico, meio que deu de ombros para Jack Grimm. Ele foi visto como um amador rico brincando de explorador. Ele gastou milhões, perseguiu um fantasma e voltou sem nada para mostrar, exceto contas enormes. Mas aqui está a lição que o mentor lhe dá. O fracasso de Grimm foi absolutamente essencial. Ele provou que uma expedição Titanic privada, em grande escala, não era mais uma fantasia. Ele levou a tecnologia ao limite e mostrou suas falhas. Ele reacendeu o debate. Ele preparou o palco. A falha dele foi a faísca que acendeu a imaginação de outra pessoa. Alguém que não era um caçador de tesouros, mas um cientista metódico. Alguém que também tinha esse sonho, mas que abordaria o problema de uma forma completamente diferente. Enquanto Jack Grimm estava no meio do Atlântico, gastando milhões e perseguindo o que parecia ser uma miragem, havia outro homem observando. Um homem que entendia o oceano não como um cassino, mas como um laboratório. Esse homem era Robert Ballard. E para Robert Ballard, o Titanic não era um prêmio. Era uma obsessão de infância. Sabe quando uma ideia gruda na sua cabeça quando você é jovem? Talvez fosse ser astronauta ou encontrar uma cidade perdida. Um sonho que parece bobo para os outros, que seus pais tratam com um sorriso paciente, mas que para você é tudo. Define quem você é. Para Ballard, esse sonho era encontrar o navio perdido. Ele era um oceanógrafo sério, um cientista respeitado do Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Mas no fundo, ele era aquele garoto sonhando com o abismo. A grande diferença entre ele e Grimm era a abordagem. Grimm era o caçador de tesouros, o apostador. Ballard era o cientista, o detetive. Ele não queria apenas encontrar o navio. Ele queria entender o oceano. Ele era um pioneiro no uso de submersíveis de águas profundas, veículos robóticos que podiam ir aonde nenhum humano aguentaria a pressão. E ele já tinha tentado. Oh, sim. O que muita gente esquece é que Ballard também falhou. Em 1977, anos antes da primeira expedição de Grimm,
Ballard reuniu o máximo de tecnologia que conseguiu e tentou uma expedição Titanic. O resultado? Um fracasso retumbante. O equipamento quebrou. A janela de tempo era curta e o oceano, como sempre, manteve seu silêncio. Esse fracasso foi crucial. Ele o humanizou. Robert Ballard não era um super-herói infalível que chegou e resolveu o mistério. Ele era um homem que deu com os burros na água como qualquer outro. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que a força bruta não funcionaria. Não adiantava ter o melhor sonar se você estivesse procurando da maneira errada, no lugar errado. Ele percebeu que a tecnologia de reboque de sonar da época era como tentar pescar um peixe específico em um lago gigantesco, usando uma linha muito curta, de dentro de um helicóptero em movimento. Simplesmente não era eficiente. Ele precisava de olhos lá embaixo, não apenas ouvidos. Ele precisava de câmeras que pudessem ver. Foi aí que ele começou a desenvolver suas próprias ferramentas. Ballard era um inventor tanto quanto um explorador. Ele e sua equipe em Woods Hole começaram a trabalhar em robôs subaquáticos, como o Argo, que era essencialmente um trenó de câmeras de alta tecnologia projetado para ser rebocado sobre o fundo do oceano, enviando imagens de vídeo ao vivo para a superfície, 24 horas por dia. Ele não estava mais procurando por um blip num sonar. Ele estava procurando por destroços, visualmente. A filosofia mudou de escutar para assistir. Ele acreditava que essa era a única maneira de cobrir vastas áreas do fundo do mar com a precisão necessária. A descoberta do Titanic seria um evento visual, não auditivo. Mas havia um problema. Sempre há. A tecnologia que Ballard estava desenvolvendo era incrivelmente cara. Assustadoramente cara. O fracasso de 1977 tinha tornado os investidores privados céticos, e o Instituto Científico tinha outras prioridades. Green podia queimar o próprio dinheiro do petróleo. Ballard dependia de financiamento, de bolsas, de convencer burocratas. Ele tinha o como, ele tinha o porquê, mas lhe faltava o com quê. Ele bateu em muitas portas. E por anos, todas elas permaneceram fechadas. O sonho de Robert Ballard sobre o Titanic parecia destinado a continuar sendo apenas isso, um sonho. Ninguém imaginava que a resposta para seu problema de financiamento não viria de um filantropo ou de uma universidade, mas das sombras mais profundas da Guerra Fria. Ele só precisava de uma chance, de uma troca. Aqui estamos nós, com Robert Ballard, um cientista brilhante, mas de mãos atadas. Ele tinha a tecnologia em desenvolvimento, o Argo. Ele tinha a obsessão de uma vida inteira, mas ele não tinha o dinheiro. E o sonho do Titanic estava morrendo no papelório, sufocado pela falta de fundos. E é aqui, meu amigo, que a história real bate a ficção com força. A solução para Ballard não veio de um patrocinador apaixonado por história. Veio das sombras geladas da Guerra Fria. A Marinha dos Estados Unidos bateu à sua porta, mas eles não estavam nem um pouco interessados em um navio de passageiros enferrujado de 1912. Eles tinham problemas muito maiores. E esses problemas envolviam reatores nucleares perdidos no fundo do oceano. É exatamente como aquele favor de infância. Olha, me ajuda a encontrar meus documentos super secretos e perigosos que eu perdi aqui no bairro e, se sobrar tempo, eu te ajudo a procurar aquele seu álbum de figurinhas raro. Os documentos secretos da Marinha eram 2 submarinos nucleares, o USS Thrasher e o USS Scorpion. Ambos afundaram misteriosamente no Atlântico Norte nos anos 60, levando centenas de vidas e, mais preocupante para o Pentágono, seus reatores nucleares e seus mísseis. A Marinha estava desesperada para saber o que aconteceu com eles. Eles implodiram? Eles vazaram radiação? Os soviéticos os encontraram? Eles precisavam de olhos lá embaixo, e Ballard era o único homem no mundo construindo os olhos certos. E então o pacto foi selado. Um pacto secreto. A Marinha financiaria a grande expedição Titanic de 1985. Eles dariam a Ballard o navio de pesquisa Knorr, dariam o tempo, o dinheiro para finalizar o Argo. Mas a descoberta do Titanic não era o objetivo. Era a história de capa.
Era a desculpa pública para que os navios espiões soviéticos não ficassem bisbilhotando o que eles estavam realmente fazendo. A missão prioritária, a missão secreta, era usar o Argo para encontrar e fotografar os destroços do Thrasher e do Scorpion. O Titanic era literalmente a cenoura pendurada na frente do burro. A Marinha disse a Ballard: faça o nosso trabalho primeiro. Encontre nossos submarinos. Nos diga o que aconteceu. Se você fizer isso rápido e bem, o tempo que sobrar é seu. Boa sorte com seu naviozinho. Pense na pressão sobre esse homem. Ele estava no meio de uma operação de inteligência militar. Ele tinha generais e almirantes respirando em seu pescoço, esperando resultados sobre segredos de Estado. E, ao mesmo tempo, o relógio estava correndo contra o sonho de sua vida. A expedição Titanic 1985 era uma farsa no início. Era uma missão de espionagem. Ballard estava caçando alguns dos segredos mais sombrios da Guerra Fria. O fantasma que ele estava perseguindo não era o do Capitão Smith. Era o espectro da aniquilação nuclear mútua. Essa é a parte dark da história que muitas vezes é varrida para debaixo do tapete quando se fala sobre quem descobriu o Titanic. Mas o destino adora uma ironia. A Marinha, ao forçar Ballard a procurar por algo totalmente diferente, acabou lhe dando, sem querer, a chave exata de que ele precisava. Ao procurar pelos submarinos, Ballard não estava apenas cumprindo uma obrigação militar. Ele estava, sem saber, tendo a aula mais importante de sua vida. Ele estava prestes a observar algo nos destroços desses submarinos que mudaria fundamentalmente sua estratégia de busca. A lição sobre como o Titanic foi encontrado não estava no local de descanso do Titanic. Estava a centenas de quilômetros de distância, nos túmulos de aço da Guerra Fria. Ele só precisava aprender a ler o que o oceano estava escrevendo no fundo do mar. E que lição, meu amigo! É, como você disse, a lógica pura e simples de João e Maria. Se você não sabe onde fica a casa da bruxa, não procure pela casa. Procure pelo rastro de migalhas de pão que leva até ela. O que Robert Ballard aprendeu lá embaixo enquanto cumpria sua missão secreta para a Marinha foi exatamente isso. Ao encontrar os submarinos Thrasher e Scorpion, ele não encontrou dois navios intactos sentados bonitinhos no fundo do mar. Ele encontrou uma cena de devastação. A pressão esmagadora da profundidade fez com que os submarinos implodissem. Eles se desintegraram. E o mais importante, os destroços não caíram como uma pedra. Todos no mesmo lugar. O oceano profundo não é um lago parado. Existem correntes lá embaixo, rios lentos e invisíveis. O que Ballard observou, e que ninguém antes dele tinha realmente entendido na prática, foi que os destroços se comportavam de maneiras diferentes. As partes pesadas, como os reatores nucleares, caíam quase que em linha reta, mas as partes mais leves, pedaços de metal do casco, equipamentos, objetos pessoais, eram apanhadas por essas correntes e levadas, flutuando suavemente para o fundo ao longo de uma grande distância. O resultado? O submarino não estava em um ponto. Ele estava espalhado por um longo rastro de migalhas, uma trilha de detritos que se estendia por mais de 1 quilômetro. A migalha mais leve estava mais longe, e a trilha o levava até o pão, o local principal do impacto. Foi o momento eureka. Ballard percebeu que ele, Jack Grimm e todos os outros antes deles estavam caçando da maneira errada. Eles estavam procurando por uma agulha no palheiro. Eles estavam procurando pelo navio. Eles estavam varrendo o oceano com sonares na esperança de encontrar um objeto sólido de 269 metros de comprimento. Ballard, após ver os destroços do Scorpion, mudou a estratégia inteira. Ele não ia mais procurar o Titanic. Ele ia procurar o rastro de destroços do Titanic. Ele teorizou que, quando o navio partiu ao meio e afundou, ele deve ter liberado uma nuvem gigantesca de objetos. Móveis, carvão, porcelana, bagagens, pedaços do casco. Esse rastro de destroços seria um alvo muito, muito maior do que o próprio navio. Pense nisso. Procurar pelo casco era tentar acertar um alvo minúsculo. Procurar pelo campo de destroços era como procurar por um alvo do tamanho de uma cidade pequena.
Foi uma mudança de paradigma que tornou a descoberta do Titanic não apenas possível, mas provável. A estratégia agora era usar o Argo, com suas câmeras de vídeo, não para encontrar o navio, mas para tropeçar no rastro de migalhas. Ele instruiu sua equipe a pastar o fundo do mar. Não procurem um navio, ele disse. Procurem por qualquer coisa, um prato, um pedaço de carvão, um sapato, o primeiro sinal de que estamos perto. Ele ia seguir as migalhas até a fonte. Essa foi a verdadeira genialidade de Robert Ballard. Não foi a tecnologia, embora o Argo fosse essencial. Foi a aplicação da observação científica, aprendida em uma missão militar secreta, a um problema de exploração civil. Ele aprendeu com os fantasmas da Guerra Fria a caçar o fantasma do Atlântico Norte. A questão sobre como o Titanic foi encontrado se resume a isso. Não procurando por ele, mas procurando pelo lixo que ele deixou para trás. Com a missão da Marinha concluída, Ballard finalmente tinha permissão. Mas o relógio estava correndo impiedosamente. A Marinha lhe deu apenas 12 dias. 12 dias para testar sua nova teoria e encontrar o impossível. A adrenalina na sala de controle estava prestes a atingir níveis insuportáveis. Ok, este é o momento. O clímax da jornada. 12 dias. Pense nisso. Depois de décadas de silêncio, de milhões gastos por aventureiros, de missões militares secretas, Robert Ballard tinha apenas 12 dias. A Marinha tinha seus dados sobre os submarinos e agora o relógio estava correndo impiedosamente contra a expedição Titanic. A equipe a bordo do Knorr estava exausta. Eles vinham de uma missão militar tensa e agora estavam sendo empurrados para o sonho pessoal de seu líder. Mas a exaustão foi rapidamente substituída por uma eletricidade palpável. É como estar montando um quebra-cabeça de 5.000 peças, daqueles que são só céu azul. Você passou semanas olhando para peças que não fazem sentido, suas costas doem, seus olhos ardem. Mas então, você encontra um encaixe, e outro, e de repente, você sabe que está perto. Você não consegue dormir. Você só quer terminar. A sala de controle, um container escuro e apertado no convés do Knorr, tornou-se o centro do universo para aquela tripulação. Era ali que as imagens do Argo, o trenó robótico que estava pastando o fundo do oceano a 4 quilômetros abaixo, chegavam. A rotina era brutal. Turnos de 4 horas olhando fixamente para um monitor granulado que, na maior parte do tempo, mostrava apenas lama. Lama, lama e mais lama. A nova estratégia de Ballard, o rastro de migalhas, estava sendo testada ao limite. O Argo não estava procurando o navio. Estava procurando por qualquer coisa. Um pedaço de carvão, um prato, um sapato. Mas por dias, nada. A tensão era de cortar faca. Cada eco falso no sonar, cada rocha de formato estranho, fazia o coração pular. Estamos no dia 1º de setembro de 1985. Já passa da meia-noite. É o turno da madrugada, o turno do cachorro, o mais difícil, onde a mente prega peças e o cansaço vence. A maioria da equipe está dormindo. Poucos estão na sala de controle, lutando contra o sono, os olhos vermelhos fixos na tela. O tempo está acabando. Faltam poucos dias para terem que desistir e ir para casa. E então, pouco antes da primora da manhã, a monotonia da lama é quebrada. Algo aparece na tela. Não é uma rocha. É simétrico. É angular. É lixo. Detritos feitos pelo homem. A equipe se inclina para a frente. O Argo continua seu caminho lento e, de repente, a coisa surge da escuridão. Redonda, maciça, com rebites, é uma caldeira, inconfundível. E agora, meu amigo, o que você espera? Gritos de "Eureka! Champanhe estourando?" Não. O que aconteceu na sala de controle foi um silêncio profundo, pesado, quase assustado. Alguém correu para acordar Robert Ballard. Ele chegou à sala de controle, ainda de pijama, olhou para a tela e o peso do momento o atingiu. O fantasma era real. O sentimento não foi de triunfo. Foi um arrepio na espinha. Ballard descreveu que todos ali, instantaneamente, tomaram consciência da tragédia. Aquilo não era um tesouro. Não era um prêmio. Era um túmulo. O local onde 1.500 almas pereceram no escuro e no frio.
A caçada tinha acabado e a responsabilidade de ser o guardião dessa memória tinha começado. A descoberta do Titanic não foi uma celebração, foi um momento de solenidade. O mundo acordaria em breve com a notícia. O Titanic 1985 se tornaria um marco na história. A pergunta "Quem descobriu o Titanic?" finalmente tinha uma resposta definitiva: Robert Ballard e sua equipe franco-americana. E a pergunta "Como o Titanic foi encontrado?" também. Não com ganância, mas com ciência. Não procurando o navio, mas o rastro de sua destruição. Ballard, mais tarde, colocaria uma placa memorial nos destroços, tratando o local não como uma descoberta arqueológica, mas como um cemitério que nunca deveria ser perturbado. Naquela madrugada fria, a maior caça ao tesouro do século XX terminou. Não com o barulho do ouro, mas com o silêncio do respeito. A descoberta do Titanic em 1985 foi muito mais do que um evento técnico. Foi um som quebrando 73 anos de um silêncio absoluto e ensurdecedor. Foi o momento exato em que uma lenda, um fantasma, se transformou num lugar real, sombrio e terrivelmente humano. Um cemitério no fundo do oceano. E quando você para pensar, o que realmente impulsionou essa jornada não foi apenas a ciência pura. Foi uma combinação imperfeita, quase caótica, da teimosia de um milionário, da obsessão de uma vida inteira de um cientista e dos segredos obscuros de uma guerra que estava sendo travada nas sombras. Isso não te faz pensar? Quantas das maiores conquistas da humanidade, no fundo, não foram resultado direto dessa mistura de paixão, dinheiro e poder? Será que a pura ciência sozinha teria tido a força para encontrar? O Titanic nos ensina que, às vezes, as coisas que mais procuramos desesperadamente só são encontradas quando, na verdade, estamos no meio de outra jornada. Com a imagem daquela caldeira, o fantasma finalmente ganhou um rosto, e o mundo nunca mais pôde vê-lo da mesma forma. Se essa jornada pela escuridão do Atlântico te arrepiou e te fez pensar sobre a natureza das grandes descobertas, dê o seu like para que essa história complexa chegue a mais pessoas. E claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você não perder os próximos mergulhos que faremos em mistérios esquecidos.